Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com vocês. Se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreva e ative as notificações. Dê o seu joinha no final do vídeo. Assim você demonstra que está gostando dos conteúdos aqui produzidos. E também ajude a compartilhar os conteúdos junto aos colegas e aos familiares. Bom, no vídeo de hoje eu pretendo falar um pouco sobre os eventos e fatos históricos importantes que são elaborados aí por romancistas históricos consagrados. Bom, a grande pergunta para iniciarmos o vídeo é: será que é possível aprender fatos e acontecimentos da nação brasileira por meio de romances históricos? A minha hipótese é que sim. Os eventos históricos narrados nas narrativas históricas, sim, são passíveis de compreensão pelo leitor. Cabe lembrar que o leitor precisa ser aquele leitor medianamente informado, segundo as palavras do professor Alquimeno Bastos. Nós já falamos um pouco aqui sobre o didatismo que o romance histórico busca atingir. E falamos também um pouco sobre como o professor na educação básica ou no ensino superior pode trabalhar alguns romances históricos. Bom, eu já vim me debruçando sobre a narrativa histórica brasileira e europeia por alguns anos. A minha tese de doutorado foi sobre os romances A República dos Bugres e Conspiração Barroca de Rui Reis Tapioca. Vou deixar também aqui o card para que você possa ter acesso aos vídeos que eu já comentei um pouquinho sobre os romances do autor baiano. Bom, eu trago aqui três romances históricos para que eu possa exemplificar a minha hipótese. Antes de mais nada, eu queria citar uma das passagens mais significativas do livro do professor Nicolau Tchevchenko, que é Literatura como Missão. Ao se debruçar sobre os romances Triste Fim de Policarpo Quaresma ou Os Sertões de Euclides da Cunha, o Nicolau Tchevchenko diz o seguinte, que a literatura ela tem a capacidade de dramatizar os acontecimentos de época, situação que a história, ao mesmo tempo, pode até mesmo petrificar. O que eu quero dizer com isso? Que a literatura tem essa capacidade dramática, ou seja, de dar voz às minorias, de falar dos homens subalternos, das mulheres subalternas, de evidenciar acontecimentos históricos que estão escamoteados e, ao mesmo tempo, estão aí dentro dos arquivos. Os escritores que eu vou mencionar aqui agora, todos eles fizeram pesquisa por meio de arquivos, ou seja, interrogaram os documentos, buscaram preencher as lacunas dos documentos por meio da ficção e, ao mesmo tempo, reconstituir acontecimentos históricos importantes da nação brasileira. O primeiro deles é a escritora Ana Miranda. Ana Miranda ficou muito famosa durante a década de 80 com o romance Boca do Inferno, em que ela vai reconstituir a fala, a reconstrução histórica da figura de Gregório de Matos, tá? Um romance que foi publicado em 1986. Ana Miranda nasceu em 51, nasceu em Fortaleza, no Ceará, mas chegou a morar no Rio de Janeiro, morou em Brasília, morou em São Paulo e atualmente me parece que ela mora numa praia no Nordeste, tá? Então ela tem aí seus 72, 73 anos de idade, ainda está nativa, publicou Dias e Dias, Desmundo, inclusive já escrevi um trabalho sobre Desmundo, sobre as órfãs portuguesas, em que elas aí almejam um casamento com alguns estrangeiros, né? Esses estrangeiros vêm de Portugal, enfim, é um romance histórico bastante interessante. Dias e Dias, enfim, outros romances históricos. Aqui ela vai ficcionalizar por meio, lógico, de documentos, ou seja, de acervo histórico no qual ela pôde interrogar a Guerra dos Emboabas, que ocorreu no século XVIII, de 1708 a 1710 aproximadamente. Do que se trata a Guerra dos Emboabas? Emboaba é uma palavra indígena que significa estrangeiro, ou seja, aquele forasteiro, aquele homem que vem de fora. Bom, com a crise açucareira durante o século XVIII, a coroa portuguesa enviou algumas expedições para o interior de São Paulo, de Minas Gerais, de Goiás, de Mato Grosso, buscando aí a economia do metal, ou seja, do minério, e ao mesmo tempo do ouro. Isso condicionou também uma espécie de perseguição, né, de uma febre em busca das riquezas do nosso país. E
parte dos bandeirantes já haviam tido essa notícia do que a riqueza já estava lá, e eles foram atrás dessa riqueza também. Parte desses bandeirantes saíram da cidade de Piratininga, no interior de São Paulo, me parece, né? E foram até a colônia de São Vicente, que é hoje o estado de Minas Gerais. Eles foram liderados por Borba Gato. Borba Gato, naquela época, era um líder, né, desses bandeirantes, e, ao mesmo tempo, os emboabas foram liderados pelo Manuel Alves. Bom, ao chegarem nessa região aurífera, né, uma região coberta de minérios, os emboabas chegaram junto, mas, ao mesmo tempo, os bandeirantes já estavam lá dominando essa região. E os emboabas foram tidos como atrasados, ou seja, que chegaram depois e não teriam direito de explorar esse ouro dessa região também de minérios. E aí que partiu a guerra, ou seja, não sabiam que poderiam explorar juntamente com os bandeirantes e a guerra se instaurou. A guerra teve o seu maior estopim na cidade de Tiradentes. Naquela época era chamada de, ou tinha outro nome essa mesma cidade. E os emboabas lograram êxito em relação aos paulistas, dizimaram os paulistas, né? E, consequentemente, tiveram esse êxito. Bom, o livro é publicado pela Companhia das Letras, tá? Uma editora reconhecida nacionalmente. A orelha do livro é escrita pelo José Midlin, que é um bibliófilo brasileiro já falecido, tá? Eu quero fazer uma leitura aqui breve dessa orelha, tá? Para que vocês possam ter noção aqui da explicação do José Midlin. Ele diz o seguinte, que Ana Miranda consegue retratar essa luta, envolver o leitor através de uma linguagem simples, agradável, num quadro que se situa no século XVIII, mas que em boa parte poderia ter sido intemporal. A né, a cupidez, violência, corrupção e arrogância não são privilégio de uma época. Então, ela vai resgatar toda essa questão da trama, né, dos emboabas, desses portugueses que chegaram, né, nessa região, né, dominada aí pelos bandeirantes, né? O livro tem aproximadamente 370 páginas, tá? Ele traz aí uma narrativa coberta de diálogos, coberta de curiosidades, né? Nós temos personagens históricas convivendo com personagens fictícias, tá? Eu vou dar um zoom aqui na parte do mapa, que é traçado um mapa dessa região também, pela própria autora que fez a pesquisa na Miranda, né? Então, aí, nós temos uma narrativa que engloba parte dessa geografia, né, das cidades de Minas, da cidade de São Paulo, né? Nós temos vários diálogos, né? É um livro que prende o leitor, um livro gostoso de ser lido, tá? Um livro que ensina muito sobre a história nacional, sobre a Guerra dos Emboabas, que foi esse acontecimento importantíssimo para nós conseguirmos compreender essa guerra, né? O livro se chama O Retrato do Rei, né? Nós temos o reinado ainda de Portugal vigente nessa mesma época, durante o século XVIII, né? Na figura de Dom João V, né? Que aparece aqui logo, também condizente a essa mesma época, né? Bom, então, quer dizer que a Ana Miranda traz esse painel histórico interessantíssimo para que nós possamos compreender a história nacional e, ao mesmo tempo, engaja o leitor didaticamente a conhecer esses acontecimentos históricos. Outra obra interessante para que a gente também possa desvendar alguns acontecimentos históricos é o Bruxo do Contestado, do professor Godofredo de Oliveira Neto. Por que, professor? Bom, o professor Godofredo atualmente é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor de literatura brasileira, imortal recentemente da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira de Cândido Mendes, é autor de vários romances, Marcelino, bom, Amores Exilados, né? O Amigo Oculto, enfim, outros romances históricos. Então, o romance Bruxo do Contestado, ele inaugura aí esse período também. Ele foi publicado em 1996, tá? Pela editora Record, né? E tem aí uma história bastante interessante sobre a Guerra do Contestado, que ocorreu de 1912 a 1914 entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Do que se trata esse romance? Bom, parte de alguns militares tiveram acesso a essa região, uma região conturbada, que era liderada por um líder chamado João Maria, tá? Um líder chamado José Maria. Esse líder, ele era um líder aí messiânico, né? A modelo aí do que teve também lá
no Nordeste brasileiro, com os sertões de Euclides da Cunha, né? Nós temos aí esses acontecimentos históricos permeando a narrativa, né? Porque o que acontece? Existe a guerra dos peludos e dos pelados, né? Os peludos eram aqueles que estavam aí contra a separação. Os pelados eram aqueles que estavam a favor desse líder messiânico, que tiveram que raspar a cabeça. E houve uma mortandade naquela época, né? Porque muitos deles aí tiveram a luta de essa batalha entre a própria guerra do contestado, né? Ou seja, alguns militares tiveram nessa região e lutaram contra esses fanáticos que estavam aí junto com esse líder chamado José Maria. Bom, é interessante mencionar que Godofredo de Oliveira Neto fez uma reconstituição histórica importante para escrever esse romance. Nós temos aqui a protagonista, que se chama Tecla, e ela vai ser aí uma protagonista longeva de idade, né? Ela, ela é testemunha da Segunda Guerra Mundial, da ditadura de 64, né? Então também testemunha por meio de outro depoimento de uma personalidade histórica que viveu a Guerra do Contestado, o que de fato aconteceu. E ela começa a escrever a própria narrativa aí, né? Bom, é interessante que trabalha parte de uma família também brasileira, né? Uma família de Blumenau. Godofredo é nascido em Blumenau. Godofredo nasceu em 51, nasceu em Santa Catarina, atualmente vive no Rio de Janeiro. É um romance aí tranquilo de ser lido, com 230 páginas, tá? Coberto de referências históricas, referências também literárias, não é? Aqui nós temos datados várias partes dos jornais, datados alguma parte aí também da própria narrativa, temos alguns espaços históricos que os protagonistas percorrem, né? E, bom, logicamente, o estado de Santa Catarina, né? E o estado do Paraná também. Alguns líderes do Exército também estão aqui. É bem interessante que o leitor tenha essa familiaridade com os eventos históricos, ou seja, exige um leitor devidamente familiarizado, como eu tinha comentado sobre as palavras do professor Alquimeno Bastos, tá? Eu vou ler um pedacinho aqui da orelha, tá, do livro. Cabe lembrar que Godofredo de Oliveira Neto também foi premiado por esse mesmo romance, né? O Bruxo do Contestado já foi matéria de estudo em várias instituições do país, como a Academia Brasileira, a Academia Militar das Agulhas Negras, universidades e escolas do ensino médio. A revista americana The Third Road situa o autor entre os três mais importantes escritores de sua época, as entrevistas de Silviano Santiago. O Journal of Brazilian Literature, da Brown University e da PUC do Rio Grande do Sul, e o Jornal de Letras de Lisboa destacam também o romance no cenário da literatura brasileira contemporânea. A versão que eu tenho aqui é de 2002 ou 2003, tá? Existem algumas epígrafes também interessantes que descortinam a narrativa, como, por exemplo, a do Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, do Castro Alves, do Navio Negreiro. Bom, deixo a referência para que vocês possam aprender um pouco mais sobre a Guerra do Contestado por meio do Bruxo do Contestado. Outro romance que também ficcionaliza um acontecimento histórico da nação brasileira é o Conspiração Barroca de Rui Reis Tapioca. Rui Tapioca, um autor baiano, radicado no Rio de Janeiro, nasceu em 1947, é autor de 7 romances. Dos 7 romances, aproximadamente 5 são premiados. E aqui o Rui Tapioca vai documentar, vai ficcionalizar a história da Inconfidência Mineira, de Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Silva Alvarenga, né? A figura de Tiradentes aqui está juntamente com o Aleijadinho também, tá? Nós temos o Aleijadinho, que foi o mestre da Pedra Sabão, né? Os acontecimentos históricos são datados em ordem cronológica. Nós temos aqui espaços também geográficos distintos, como Lisboa, como as cidades mineiras de Mariana, de Ouro Preto, de Tiradentes, né? De Congonhas do Campo, enfim. Várias passagens correspondem à história documental, porque Rui Reis Tapioca questiona os acontecimentos de época, problematiza, então a história é problematizada, a história não é linear, então nós temos saltos temporais dentro da narrativa, inclusive ela começa de trás para frente, tá? É interessante mencionarmos aqui que a narrativa começa em 1792, depois ela já pula também de ano, ela já pula para 1786, quer dizer, atrasa o ano, né?
E nós temos várias figuras históricas convivendo com uma ou duas, três personagens fictícios. Por quê? O romance de Rui Reis Tapioca, Conspiração Barroca, é um romance de fôlego. Ele ganhou o prêmio, tá, nacional, ele ganhou o prêmio de literatura da cidade de Belo Horizonte, é publicado pela editora Saída de Emergência, é um romance que atinge 335 páginas, é um romance de fôlego, tá? É um romance que exigiu pesquisa histórica por parte de Rui Reis Tapioca, como eu tinha mencionado. Então, ele vai aqui interrogar os autos da devassa, que foram os processos judiciais em que esses traidores da coroa portuguesa, né, supostos traidores, teriam cometido o crime de lesa majestade, ou seja, quando o ouro, né, começa a rarear nas cidades mineiras, né, e aí a coroa portuguesa começa a taxar esse mesmo ouro, né, nós temos a derrama, nós temos vários tipos de impostos, e esses membros aí, intelectuais, como eu tinha mencionado, Cláudio Manuel da Costa, começa a interrogar, começa a criar uma atmosfera de conspiração para conseguir o quê? Fazer com que a coroa portuguesa não cobrasse o imposto. E aí é daí que a própria Maria Louca, naquela época, né, a rainha, né, de Portugal, manda que esses membros aí, intelectuais sejam expulsos do país. Alguns deles ficaram aí, digamos, em outros países da África, né? E depois, supostamente, parte deles também, dos corpos dessas mesmas pessoas, também foram transferidos para o Brasil, quando Getúlio Vargas inaugura lá o Museu da Inconfidência na cidade de Ouro Preto. Isso é um acontecimento histórico importante também. Então, é possível sim aprender como foi a Inconfidência Mineira nessa época, como foi os impostos cobrados pela coroa portuguesa, como foi aí o próprio a vida do Aleijadinho, a vida de Tiradentes, né? Cabe lembrar que Tiradentes também foi enforcado, né? O seu corpo foi espartejado aí no Caminho Novo, né? Era o caminho que percorria aí até as cidades mineiras, né? Bom, por meio desses três romances históricos apontados, vocês podem perceber que sim, é possível aprender muito sobre a história do Brasil por meio aí dessas narrativas curiosas, por meio dessas páginas é, né, longas, né, porque são romances caudalosos. Nós temos aí mais de 1.000 páginas de romances aí históricos interessantes para que vocês possam ler e desfrutar da história nacional. Bom, se você gostou do vídeo, se você acha que é possível aprender sobre a história do Brasil por meio de romances históricos da literatura brasileira, traga aqui a sua experiência de leitura nos comentários. Sua participação é muito importante, afinal de contas, o canal Humanitas alimenta o debate e a sede do conhecimento. Um abraço e até o próximo vídeo.